Minhas irmãs, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no tema que foi escolhido, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos de número 25 e o versículo de número 26 para a nossa meditação. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Partiu então ela e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E todas respondem: minhas irmãs, este tema, que já vem sendo trabalhado durante há uma semana, trata de alguns personagens. Porém, toda a história ela vai se desencadear a partir de um personagem inicial chamado Eliseu. E quando nós vamos estudar a história deste homem chamado Eliseu, a gente descobre de que a primeira vez que o seu nome é mencionado na Bíblia é no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19 e o versículo de número 16. Pelo menos 3 informações este texto me apresenta de quem é Eliseu. Primeiro, é de que ele é filho de um homem chamado Safate. A segunda informação que o texto me apresenta é a cidade em que Eliseu habitava. Diz esse texto que ele morava em uma cidade chamada Abel-Meolá. E a terceira e última informação que este versículo me traz já é a ordem de Deus para com Elias ungir exatamente Eliseu, profeta, em seu lugar. No versículo posterior, no versículo 17, ainda do capítulo 19, mostra que Eliseu, ele deveria auxiliar pelo menos 3 pessoas do seu ministério. Primeiro, ele deveria auxiliar o próprio Elias, mas também deveria auxiliar Azael, que na ocasião era o rei da Síria, e também Jeú, que era o rei de Israel. Diante destas informações, diante desta ordem expressa de Deus, imediatamente Elias, ele parte, provavelmente, para a cidade de Abel-Meolá, e diz o texto de que, a partir do versículo de número 19, do capítulo 19, Elias vai encontrar Eliseu arando a terra por trás da 12ª junta de boi. Observe que nos versículos de número 19, Elias, ele não vai mencionar uma palavra sequer para dar a entender a Eliseu que ele deveria dar sucessão ao ministério profético. Mas apenas uma atitude de Elias mostra que Eliseu já tem a ciência de que ele vai dar continuidade ao projeto que Deus deveria estabelecer ali naquela terra. A ordem de Deus é de que ele vá, unja o próprio Eliseu em seu lugar, porém
No versículo de número 19, diz a Bíblia que Elias, ao passar pela terra, vai apenas jogar a capa que estava sobre ele. Esta capa era exatamente a indumentária que todos observavam e dava a ele a autoridade de profeta. Observe que em Zacarias, capítulo de número 13, e o versículo de número 4, mostra que esta capa, ela era feita de pelos. E diante desta atitude, diante desse gesto, Eliseu está com a sua consciência tranquila de que ele vai dar continuidade ao ministério profético. Porém, irmãos, uma coisa me chamou a atenção no versículo de número 21 do capítulo 19, quando diz que Eliseu, ele vai se levantar e vai seguir a Elias e também vai servir a Elias. Essas duas palavras aqui no versículo de número 21 me chamou a atenção porque uma coisa é seguir, outra coisa é servir. Existem pessoas que seguem, mas não servem. Isto fica muito bem claro no ministério de Jesus. A gente observa de que muitas vezes Jesus ele é seguido por uma grande multidão. Porém, nem todos que estavam seguindo a Jesus estavam servindo a Jesus. Observe de que o próprio Elias estaria na incumbência de colocar alguém no seu lugar, mas este que deveria ficar no seu lugar, ele deveria ter algumas prerrogativas de um santo homem de Deus. Tanto é que a própria mulher sunamita observa nele um santo homem de Deus. Isto, por ser um santo homem de Deus, ele estava sempre na condição de alguém que seguia, mas também servia. Observe, irmãos, que Eliseu, sempre esteve na condição de um discípulo obediente, fiel e dedicado ao seu Senhor. Você nunca vai ver este homem chamado Eliseu em entrar em um ato de desobediência para com o seu líder. Você nunca vai ver Eliseu criando uma espécie de rebelião contra o seu líder. Você não vai ver o próprio Eliseu indo de encontro ao posicionamento do seu líder. Ele aqui está na condição de um servidor e de um seguidor. Observe de que o próprio Eliseu vai ficar ao lado do seu Senhor até o último dia da vida dele. Na ocasião, quando eles atravessam o Jordão, e é nesta ocasião em que o próprio Elias diz a Eliseu: pede-me o que tu queres. E ele, com toda a sua ousadia, vai pedir a porção dobrada do Espírito que repousava sobre a vida de Elias. De maneira que, de repente, ele vai ver um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. E diz a Bíblia que passa no meio dos dois, e o próprio Eliseu contempla o seu senhor, Elias, subindo em um redemoinho. Esta ideia de ser obediente, de ser fiel e de ser dedicado ao seu Senhor é tão grande que o texto diz, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que mostra que Eliseu, ele estava na condição de ser aquele moço que deitava a água sobre as mãos de Elias. Sempre a gente vai ver Eliseu nesta condição de obediente, de fiel
e de dedicado. Agora, a primeira coisa que a gente entende pela palavra de Deus é de que Eliseu, ele foi chamado para ser um profeta. E foi aqui que Deus colocou uma palavra no meu coração. Observe, ele foi separado, escolhido para ser um profeta. Profeta na Bíblia, ele pode ser aquele que fala aquilo que está por vir. Profeta na Bíblia está na condição de um proclamador. Profeta na Bíblia está na condição de um porta-voz. Ele está no meio, entre Deus e o povo. Diferentemente do sacerdote que levava as questões do povo para Deus, o profeta levava as coisas de Deus para o povo. E tem uma coisa, Deuteronômio, capítulo de número 18, e o versículo de número 18, diz que o profeta, ele deveria falar tudo aquilo que Deus mandasse ele falar. Ou seja, a mensagem que Eliseu teria que receber e enviar para o povo, ela não poderia ser deturpada, não poderia ter um acréscimo, ele não poderia aumentar e nem diminuir. Da forma que Deus mandasse ele falar, ele tinha que entregar, porque ele estava na condição de um profeta. E é claro, irmãos, que esta ideia de falar aquilo que Deus manda falar é complicado. Porque às vezes a gente vê pessoas que se intitulam o profeta, mas que estes já têm mensagens prontas. Como por exemplo, Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai curar, eu creio. Eu sou pentecostal, eu creio. Mas eu tenho que temer e ter a ideia, a consciência de que eu só posso falar aquilo que Deus mandar eu falar. Porque Deus se responsabiliza, irmão, pela nossa vida. É Deus colocando a palavra no teu coração, e tu liberando a palavra naquele momento, e Ele lá no céu carimbando e assinando e dizendo: fale, porque eu estou do teu lado, profeta, fale. Veja que há um cuidado com esta ideia de ser profeta. Porque se você não estivesse no centro da vontade de Deus, você poderia perder a sua própria vida. Ora, irmão Diogo, está na Bíblia, está na Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20, diz o texto, que se o tal profeta falasse aquilo que Deus não mandasse ele falar, ele perderia a sua vida. Segundo, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 mostra que se Deus mandasse o profeta falar e ele não falasse, ele também poderia perder a sua vida. Isto acontece muito com as irmãs do ciclo de oração, quando ela recebe uma mensagem e ela diz: eu tenho que entregar, porque senão Deus vai cobrar de mim. Isto é bíblico, irmã. Deixa eu liberar uma palavra aqui nesta manhã para a tua vida. Quando Deus colocar uma palavra no teu coração, entrega, mas entrega o rolo todo, porque é você entregando e Ele carimbando e assinando e decretando aquilo que vai sair da tua boca. Agora tem que ser profeta, porque tem que querer o cargo e abraçar a carga.
Porque tem muita gente, me permita abrir essa expressão, quer até aparecer no banner, que vai pregar, que vai cantar, que vai fazer, mas não quer pagar o preço de manhã no ciclo de oração. Irmã, quando Deus colocar uma palavra no teu coração, abre a tua boca, porque Deus vai ser contigo até o último dia da tua vida. Aleluia. Isso é tão sério, irmãos, que quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai elencar os dons espirituais, ele coloca o dom de profecia, e logo depois, ele vai colocar o de discernimento de espírito. Porque nem tudo que parece é. Isso não é muito da minha pessoa, mas por gentileza, com carinho, olhe para esta irmã que está do seu lado e diga a ela: nem tudo que parece é. Até parece que é de Deus, até parece que vem de Deus, mas irmão, uma mulher alicerçada na rocha, uma mulher de oração, quando vem alguma coisa estranha, ela fecha o olho, ela pode até não falar na hora, mas ela sabe que o que é de Deus, e o que não é de Deus. Aleluia. Eliseu está na condição de um profeta. E se Deus coloca a mensagem no coração dele, ele vai olhar para aquela sunamita e Deus vai revelar 3 coisas a ele. Eu gosto de Deus, irmãos, é porque Deus faz tudo nos conformes. A mulher não tem filho, o marido já era avançado em idade, e poderia vir algum espertinho e querer profetizar algo para ela, profetizar. Mas diante da profecia que sai de Eliseu, 3 coisas Deus revela. Primeiro, tu vai ficar grávida. A primeira revelação é de que um fruto vai ser gerado dentro do ventre dela. A segunda revelação é de que no tempo determinado, até o tempo Deus diz como vai fazer. Tem outra tradução que diz assim: daqui a 1 ano, Deus primeiro revela que ela vai ficar grávida. Segundo, o tempo, e ainda diz o sexo da criança, porque ele diz assim: tu vai abraçar um filho. E como Deus não brinca de ser Deus, no tempo determinado, olha a sunamita, e ele olhando para Eliseu e dizendo assim: eis aí um profeta, um santo homem de Deus, que quando entregou a palavra, eu recebi, eu abracei, e Deus cumpriu na íntegra. Irmã, levanta a tua mão assim nesta manhã, por gentileza. Tu tem recebido tanta palavra desde a semana passada, mas eu quero liberar outra palavra para a tua vida. No próximo congresso, no próximo ano, tu vai chegar aqui e agradecer pelas palavras que foram liberadas aqui. Por quê? Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora tem um porém. Existe pelo menos 2 tipos de promessas. As promessas que são condicionais e as que são incondicionais. As que são incondicionais, ela vai acontecer ainda que a gente creia ou não creia. Quer um exemplo? A volta de Jesus independe da minha vontade e da sua vontade. Você pode até sair do centro da vontade de Deus, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas existem também as promessas condicionais, que só vão acontecer
se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Olha, irmão, que coisa difícil é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Mas eu vou vir com uma palavra aqui para você nesta manhã. Ainda que doa, ainda que derrame lágrimas dos seus olhos, o melhor lugar para se estar ainda é no centro da vontade de Deus. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Espera em Deus que seja como a mulher sunamita, Ele dando tempo determinado, e tu chegar daqui, dar um ano e dizer: Deus cumpriu como aquilo que Ele falou na minha vida. Vai acontecer para Deus mostrar que Ele é na tua vida. Aleluia. Mulher prudente. Tem algumas qualidades aqui nesta sunamita que fizeram com que a bênção, a promessa, chegasse na sua vida. A primeira, eu digo que ela é bondosa. Observe que todas as vezes quando Eliseu passava por ali, ela dava pão, alimentava o profeta. A segunda característica que eu exponho na vida desta sunamita é de que ela é uma mulher hospitaleira. Ela decide fazer o quarto, e o texto diz: o pequeno quarto, junto ao muro. Só que além de bondosa, de hospitaleira, ela é cuidadosa, é detalhista, porque ela vai colocar dentro daquele pequeno quarto alguns objetos: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Certamente era um lugar confortável. Ela era uma mulher prudente. Quando foi fazer o quarto, se direcionou ao seu esposo em uma conversa amigável, fez o quarto, mas ainda assim ela é uma mulher completamente sábia e inteligente. Ela sabe que quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Agora, irmãs, Deus dá à criança o sonho dela está nos seus braços. Só que o tempo vai se passar e de repente está no campo, dá uma dor de cabeça. O pai manda alguém levar a criança para sua mãe, e ela vai colocar, irmãos, que coisa linda, vai colocar a criança sobre os seus joelhos. A criança está sobre os seus joelhos. Mas quando dá meio-dia, oh, irmã, meio-dia, o salmista no Salmo 91 diz que em alguns períodos do dia acontecem algumas coisas. Versículo 5 diz que na noite tem espanto. Versículo 5 diz que tem seta que voa de dia. Tem peste que anda na escuridão. E sabe o que é que tem no meio-dia? A mortandade. Ela assola ao meio-dia.
A mortandade chegou na vida daquela mulher ao meio-dia, se cumprindo o Salmo de número 91. Mas no versículo 3 tem a melhor parte do verso. Porque diz o texto que antes disso tudo, diz a Bíblia, que ele, o Jeová Jirê, o Jeová, ele te livra do laço do passarinheiro. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar algo aqui nesta manhã. A morte já estava preparada para entrar de meio-dia na tua casa. Mas o Salmo de número 124 diz: o laço quebrou e nós escapamos. Tu crê que o laço quebrou? Tu crê que o laço quebrou? Levanta a tua mão. Porque eu vou profetizar que Jeová está se levantando nesta manhã, tomando o arco da mão do arqueiro, está quebrando o arco de forte, porque arco de fraco eu quebro, você quebra, mas o forte, maior do que o forte, chegou em Abreu e Lima para quebrar o arco. Uma seta foi desviada, que estava se direcionando à tua casa e ia chegar de meio-dia. Meu Deus. Alabaraca mantra salabara. Oh, como eu sinto Jesus aqui nesta manhã. E Jesus me direcionando a dizer: diga, Diogo, que eu estou desviando a seta, a flecha, porque eu estou dando o grande livramento aqui nesta manhã. O laço quebrou. O laço quebrou. Eu vou repetir para você entender. O laço quebrou. Você não ia chegar ao 19º Congresso de Mulheres de Abreu e Lima, mas Jeová mandou um anjo forte. Ele quebrou o laço. Aleluia. Aleluia, sente a glória de Deus aí, mulher de Deus, abre a tua boca. Fala em línguas estranhas, abre a tua boca aí, levanta a tua mão, agradece a Jesus, porque eu digo aqui direcionado pelo Espírito Santo, Jeová, Ele está descendo hoje com livramento aqui neste lugar. Venha, menino, sobre os meus joelhos. Está lembrado do quarto? O instrumento de bênção foi o instrumento do milagre. Vai fazendo um quarto, vai subindo tijolo por tijolo. Porque vai ser lá dentro daquele quarto que Jeová vai descer com um grande milagre na tua vida. Ai. Aleluia. Não vai ser em outro lugar não, irmãos. Vai ser dentro do quarto. Espiritualmente falando, sente aí a graça de Deus. Não vai ser na sala, não vai ser no terraço, não vai ser lá fora, não vai ser no quarto. No quarto. No quarto que tu já vem construindo há muito tempo. No quarto que tu estás construindo há muito tempo. Eu escutei essa semana aqui
A mulher equilibrada não se desespera. Vai pegar a criança, vai botar em cima da cama. Poderia ter colocado na cama dele, mas colocou na cama do profeta, porque é profeta, irmão. Se o profeta falou, é por isso que profeta não é para todo mundo. Porque na hora do problema vai vir atrás do profeta. Albarde aí o jumento. Chame os moços. Quando o pai chega, se pergunte: e aí, está tudo bem? Vai em busca do profeta, de Eliseu. Aí Eliseu está lá, no Carmelo, observando a mulher de longe. Lá vem ela. Aí vai chamar Geazi. Vem cá, Geazi. Vai lá. Eu quero que tu faça 3 perguntas a ela. A primeira pergunta é: pergunta como é que ela está. A segunda, pergunta como é que o esposo dela está. E a terceira, pergunta como o filho dela está. Olha, irmão, quando Geazi chega na frente daquela mulher, ela poderia ter dito tanta coisa. Mas a pergunta soando: vai bem contigo? E ela calada. Vai bem com teu marido? E ela calada. Mas quando pergunta pelo filho: vai bem com teu filho? E ela diz: vai tudo bem. Foi o que Deus falou comigo. Ela poderia expor a situação para Geazi, mas ela não expôs. Ela expôs para o profeta. Aquele filho morreu. Ela poderia, porque ela não disse. Sabe por quê, irmão? É porque Geazi não vai resolver problema de uma mulher amargurada e angustiada. E sabe o que é que eu vejo aqui em Geazi? É uma pedra de tropeço para fazer com que a mulher de Deus não chegue no profeta. Por quê? Porque quando a mulher passa por ele, se abraça como Eliseu, o que é que Geazi vai fazer? Vai querer tirar ela dos pés de Eliseu. E Geazi vai ficar no lugar dele, quando Eliseu vai olhar para ele e vai dizer: saia, saia. Porque Deus agora vai agir na vida desta mulher. O bordão é dado ainda a Geazi, só que não é Geazi quem resolve. Fale para sua irmã aí: não é Geazi quem resolve. Agora a pergunta é: por que tu estás levando o teu problema a Geazi se ele não resolve? Diga isso. Ah, mas Geazi tem o bordão de Eliseu, mas não vai resolver o problema que está dentro da tua família. Quem vai resolver é o Deus que a gente está aqui adorando, exaltando, glorificando, magnificando. Ele é poderoso para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. E receba, Ele está indo a caminho da tua casa. Tu crê nessa palavra? Ele está indo a caminho da tua casa agora, para entrar com milagre da parte de Deus. Tu não resolveu nada não, Geazi. Sai que agora é comigo. Lá vai Eliseu, segura na mão da sunamita. Diz: mulher, bora por aqui, bora por ali. Agora quando chega na casa, o mistério vai acontecer. Sabe o que é que o texto diz, irmãos? Que quando o profeta chega, vai fechar a porta e vai deixar todo mundo do lado de fora da casa, e ele vai entrar sozinho. Agora, me responda uma coisa: Deus estava trabalhando lá dentro da casa? Estava. Agora, a mulher
Estava vendo alguma coisa? Teve alguém que já pegou aí em cima. Porque às vezes Deus está trabalhando dentro da nossa casa e a gente está sem ver nada. Mas tu crê que Ele está trabalhando? Porque lá dentro tem Eliseu. O menino está deitado. Se a mulher tivesse lá, iria atrapalhar o processo. Porque lá vem Eliseu, se direciona à cama, coloca-se por cima dele, mão na mão, olho no olho, boca na boca, nariz no nariz. Se a mãe do menino tivesse lá, talvez ia querer tirar ele. Aí Deus disse: vai ficar do lado de fora, sem ver nada. Mas creia, porque eu estou dentro da sua casa, trabalhando no mistério da vida. E vai chegar o dia em que aquela criança vai saltar e ela vai chegar na palma da tua mão. Tem filho de congressista que está se levantando a partir deste congresso, receba. Teu filho não vai seguir a Satanás, vai não. Teu filho, te prepara, mulher de Deus. Tu vai ver ele entrando com uma Bíblia de estudo aqui, neste templo central, pregando a palavra. Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Olhe para quem está do seu lado e diga a ela, o seu filho está nas mãos de Deus. A mortandade assolou ele, mas o livramento que Deus deu a você, Deus deu a ele. E te prepara, que tu vai ver ele com terno, gravata e pregando a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Se prepare para um milagre que Deus vai operar dentro da sua casa durante este congresso. Receba esta palavra aqui. Deus não vai esperar nem terminar. Deus vai entrar com providência, com surpresa, com coisa nova, com renovo, ainda neste congresso, para mostrar que Ele é na tua vida. Tem alguém que não quer, mas vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Receba esta palavra aqui. Tem alguém do seu lado que não quer, mas vai ver. Sabe por quê? Porque tu és um projeto de Deus. Fecha teus olhos aí, mulher de Deus. Fecha teus olhos. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui. Haverá uma surpresa tão grande dentro do teu lar por esses dias, assim te diz o Senhor. Cortaram os troncos. As folhas caíram, mas ainda tem raiz. Ainda tem raiz e há o cheiro das águas. Ao cheiro das águas, Deus vai te levantar, mulher de Deus. Haverá coisa nova. Haverá surpresa. Haverá renovo. Te prepara nesta manhã. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Deus vai entrar como aquilo que está escrito em Isaías capítulo 43 e 19. Ele vai fazer uma coisa nova.
Tem novidade entrando dentro da tua casa nesta manhã. Não é durante o dia, mas a novidade está entrando agora, neste momento. Aleluia. Oh, como eu sinto Jesus aqui nesta manhã, irmãos. Jesus vai levantar tanto filho de crente. Este tema foi escolhido no coração de Deus. Deus, Sunamita, vai levantar o teu filho. Não tem nada perdido. Aleluia. Deus reverte o quadro. Deixa eu encerrar. Deus está mudando o caos aqui nesta manhã, irmãos. Aleluia. Eu me lembrei aqui agora, irmãos. Há uns anos atrás, minha sogra desejou fazer um culto de gratidão a Deus. Um culto em ações de graças. Eu perguntei à minha esposa, ela vai agradecer o quê? E ela disse, é a aposentadoria dela, que Deus tinha dado há 2 anos. Eu acompanhei o processo. É difícil, né, irmãs? Mas não é impossível. Porque ela ia para um canto e ia para o outro. E no último dia dela estar na frente do médico, nós levamos ela. E eu me lembro que naquele dia, quando nós deixamos, nós vamos orar. E ela foi. Que coisa linda, irmãos, que Deus fez lá. Ela disse que chegou no lugar, deu o nome dela e tinha um telão assim bem grande. E no telão tinha os nomes das pessoas. E aí o dela, Claudenice. Claudenice. Aí tinha o número da sala. Sala 5. Está certo. Quando ela viu, ela se levantou. Era um corredor. Tinha a sala 1, a 2, a 3, a 4. E a última era a 5. Aí lá vem ela. A sala era a 5. Quando ela se levantou, começou a andar no corredor, a primeira porta, a sala 1. Quando ela passou a segunda porta, a sala estava aberta. Quando ela passou, aí um homem de branco lá de dentro disse assim, ei, irmã! Aí ela passou, voltou e disse, oi. Aí disse, vem cá. Aí disse, mas a sala é a 5. Não é a 5 não, mulher de Deus. Vem logo para cá que eu já estou te esperando. Olha para quem está do teu lado aí, diz assim, a sala não vai ser a 5. A sala vai ser a 2. Sabe por quê? Pergunta ela, sabe por quê? Porque a 2 vem antes da 5. Tu crê que Jeová vai acelerar o processo? Tu crê que Jesus vai acelerar o processo? Quando ela entrou, o homem de branco na frente dela pegou a caneta e disse, sai daqui, Claudenice, aposentada. Porque o Deus que cuida de ti, cuida da tua família, cuida do teu filho, cuida da tua filha. Ele cuida dos mínimos detalhes, porque Ele é Deus.
Segura na mão da tua irmã que está aí do lado, segura. Diga a ela assim: a sala vai ser a 2. Mas diga de novo: a sala vai ser a 2. Diga a ela: grave bem o número da sala, porque você vai entrar e Jeová vai entrar com milagre. Tem milagre de Deus sendo dispensado aqui nesta manhã. Tem providência de Deus sendo liberada aqui nesta manhã. Recebe, mulher de Deus. Recebe, sunamita. Haverá milagre para a tua vida aqui nesta manhã. Fica de pé nesta manhã. Eu encerro com isto. Aquela mulher era a coluna espiritual da sua casa. Prova, irmão Diogo. Eu provo. Sabe por que ela era a coluna espiritual da casa? Primeiro, quem é que observa Eliseu? A mulher. Quem é que dá pão para Eliseu? A mulher. Quem é que tem a iniciativa de fazer o quarto para Eliseu? Quem é que tem a ideia de colocar a cama, a cadeira, um candeeiro e uma mesa? Quem é que recebe a promessa? Quem é que gera a criança no ventre? Quem é que amamenta a criança? Ela é a coluna espiritual. Quando sai da cobertura espiritual, vai para o pai, a criança morre. Mas só que a criança vai voltar para a cobertura espiritual, porque quando tem a dor de cabeça, para quem é que o pai manda a criança? Para a mulher. Quem é que coloca a criança sobre o joelho? A mulher. Quem é que coloca a criança na cama? Quem é que vai em busca de Eliseu? Quem é que diz a Geazi: vai tudo bem? Quem é que insiste com Eliseu? E quando Eliseu vai dentro da casa dela, quando ressuscita a criança, para quem é que ele vai dar a criança? Tu és a coluna espiritual, mulher. A criança vai voltar para os teus braços. Recebe isso aqui. Recebe isto aqui. Tu és a coluna espiritual. E se tu cair, a tua casa vai cair, mas tu vai ficar de pé. Segura na mão da tua irmã que está aí do teu lado. Tu vai orar por ela. Sabe por quê? Porque esta mulher que está aí é a coluna espiritual da casa dela. E se ela cair, todo mundo cai. Mas diante da tua oração, Jesus vai colocar substância na base, no alicerce, para ela permanecer firme. Começa a orar por ela. Oh, Jesus. Ora por ela. Ora por essa mulher de Deus que está aí do teu lado. Ora por ela, segura na mão dela, aperta a mão dela. Esta mão que está segurando aí é a mão de Deus que está dizendo: mulher, eu não vou te abandonar, porque tu és a coluna espiritual da tua casa. Haverá surpresa, haverá reboliço. Haverá milagre dentro da tua casa. Haverá surpresa. Jesus está colocando substância na tua base, mulher, porque tu és a coluna da tua casa. Abraça essa mulher de Deus que está aí do teu lado.
Abraça ela. E Deus vai trabalhar no meio deste abraço. Abraça. Diga algo a ela aí. Diga algo a ela aí. No ouvido dela, diga: mulher, tu és a coluna espiritual da tua casa. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.